15 ações de jovens empresários do Ceará vão estar reunidas nos dias 1º e 2 de dezembro no auditório da FIEC para participarem da Convenção Estadual do Jovem Empresário. E é para falar sobre o trabalho dessas associações aqui no Estado e a convenção que nós estamos recebendo o coordenador-geral da FAGES, a Federação das Associações de Jovens Empresários do Ceará, Eduardo Diogo. Eduardo, boa noite. Obrigado por ter vindo ao programa. A pauta da Convenção Estadual dos Jovens Empresários 2000 está baseada em quê? O que está afligindo e preocupando o jovem empresário? Bom, assim, esse é um ponto bastante interessante aí que a gente vai ter para discutir sobre a questão do que está afligindo, né? Bom, talvez eu pudesse, assim, quando você faz uma pergunta dessa, a primeira coisa que me vem à cabeça talvez seja a questão da distribuição de renda. Sabe, a gente tem viajado, tem tido a oportunidade de viajar muito no estado do Ceará e a gente vê realmente o quanto precisa o estado do Ceará avançar em todas as questões sociais. E para isso a gente está trazendo aí aquela pessoa que a gente considera que seja uma pessoa bastante apta a estar falando sobre o assunto, que é exatamente o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo. Essa questão tenta dar uma correção de rumo. O Ceará tem aparecido aí como elevação de níveis econômicos e, na contramão, indicadores sociais ainda preocupantes. Como é que vocês imaginam que esse casamento aí possa dar certo no sentido de a gente ver essa distribuição de renda de fato? Bom, primeiro eu vejo o seguinte, que a questão do crescimento industrial, né, a questão do desenvolvimento que está sendo agora, né, muito falada, e a gente está vendo aí que realmente ela tem acontecido de fato, é porque as políticas, algumas levam mais tempo, outras menos tempo a surtir os resultados. E nesse caso o resultado já está surgindo, né, e nós já temos agora constatando realmente o resultado oriundo dessa política que está sendo desenvolvida no Estado. Já na questão social, eu penso que isso leva mais tempo. E eu acredito que, por exemplo, na área da educação, o Ceará dá um exemplo, né? Nós temos realmente 97%, 98% das nossas crianças na escola. Isso vai fazer com que, a médio e a longo prazo, simplesmente o analfabetismo seja praticamente erradicado do Ceará, né? E isso aí é o mínimo, né, que nós podemos fazer para termos uma população realmente apta a enfrentar todos os desafios aí que os novos tempos vão nos impor. Quando você fala da questão da distribuição de renda, vocês fazem aqui na palestra do senador Suplicy a vinculação dessa distribuição de renda com políticas públicas. O que é que, na ótica do jovem empresário, está faltando ainda de política pública para que isso aconteça de fato? Assim, nós colocamos a questão da política, o tema exato que o senador Eduardo Suplicy vai estar abordando no encerramento da nossa convenção é exatamente políticas públicas de distribuição de renda. Exatamente porque ele tem estudado muito o assunto. E a gente pensa que realmente isso deve ser uma discussão cada vez mais preponderante, porque pelo próprio avanço da população, são 6 bilhões de habitantes da Terra, o Ceará tem 7 milhões de habitantes, dificilmente, né, vai existir o pleno emprego. Isso realmente parece cada vez mais uma questão utópica, por mais que ela esteja sendo conseguida aí, próximo em alguns países e tudo mais, né, caminhando mais nesse sentido. Mas praticamente é uma questão utópica, principalmente se você raciocinar em âmbito mundial, né? E a gente quer realmente trazer, através dessa discussão, qual é o papel que o Estado, e aí quando eu falo Estado eu me refiro aos 3 entes, tanto o ente municipal, como o ente estadual, como o ente federal, vai realmente ser responsável, qual vai ser o papel desse Estado nesse processo, né? E a gente realmente acredita que vai ser um momento bastante rico. Hoje a gente pode falar que, do ponto de vista da organização, digamos assim, no sentido de congregar em entidade, os jovens empresários do Ceará têm um papel hoje bem definido. Você já tem inclusive uma federação coordenada por você e as associações distribuídas aí pelo território cearense. O que é que vocês fazem de avaliação hoje, desde o surgimento da ação de jovens empresários até agora? Dá para aferir, digamos assim, ou pelo menos tentar quantificar o que vocês tiveram de avanço no sentido desse cimento, da própria empresa e nessa questão da inserção no conjunto da coletividade? Ok, Marcelo, você me fazendo essa pergunta, você me abre espaço para fazer um rápido histórico, né, do nosso movimento, de quando nasceu até agora, né? O nosso movimento surgiu em 1989, né, um grupo de pessoas aqui em Fortaleza que queriam implementar uma nova mentalidade empresarial no estado do Ceará. E daí começamos a atuar, na época eu não fazia parte, o grupo começou a atuar, né, o movimento começou realmente a se inserir na sociedade. E já em 1992, nós tivemos uma primeira iniciativa de interiorizar o movimento.
E essas iniciativas elas foram se mostrando ao longo da década, até 1998, com maior ou com menor intensidade, dependendo da coordenação que a gente tinha se sucedendo na Associação de Jovens Empresários, que era a única que existia no estado do Ceará até então. Quando foi em 1998, nós colocamos como sendo mais do que um projeto, né? Nós colocamos como sendo uma coisa estrategicamente essencial para o desenvolvimento do nosso movimento e pudesse estar presente em mais cidades do estado do Ceará. Por quê? Porque é um movimento que tinha a intenção, que é a intenção desde o momento até de hoje, que é, resumindo todo o objetivo do movimento, formar novas e jovens lideranças empresariais. Se esse movimento atua só na seara de Fortaleza, é muito pouco, né? Daí, nós realmente colocamos, a partir de 1998, uma grande parceria, tanto com o SEBRAE, como com os Centros Regionais de Desenvolvimento da Educação, né, e com vários outros organismos, esse processo de, à época, interiorizar as ações. Efetivamente, no ano de 1999, nós fundamos 4 associações de jovens empresários, né, nos municípios de Quixadá, Sobral, Baturité e Limoeiro do Norte. E essas 4 associações uniram a associação mãe de todo esse movimento, a Associação de Jovens Empresários de Fortaleza, né, e fundaram, exatamente a 18 de novembro do ano passado, a nossa federação. Fundada a federação, essa entidade ela tinha 2 vertentes de atuação, que aliás as tem até hoje, né, que é exatamente a vertente de consolidar as associações fundadas e a vertente de expandir o movimento para outros municípios do estado do Ceará. Efetivamente, no ano de 2000, nós, dentro dessa vertente da expansão, fundamos mais 10 associações de jovens empresários, que agora são essas 15 associações que compõem a FAGES e essas 15 associações que estarão reunidas na nossa convenção. Quer dizer, vocês criaram um espaço até de interlocução com o poder público. Agora, resultados assim, que vocês considerem concretos que dão aquele certo orgulho, bom orgulho de falarem, isso aqui foi resultado do trabalho da AGE, da Federação. Como é que vocês têm feito esse balanço? Olha, Moacir, eu poderia dar essas evidências, certo, em vários aspectos. Eu vou começar, né, dando uma evidência de exatamente essa formação de jovens lideranças, né? Você sabe, hoje a gente tem pessoas que passaram pelo nosso movimento, né, que estão hoje ocupando funções bastante representativas na sociedade, onde estão podendo dar a sua contribuição, e aqui eu faço uma ressalva bastante importante, baseada nos princípios. Nós temos 13 princípios, que são os princípios que eles unem todas as associações de jovens empresários existentes no estado do Ceará. Então essas pessoas estão contribuindo nessas outras esferas. O próprio Roberto Matoso, ex-presidente do Conselho Estadual do Trabalho, quer dizer, foi até um mês e meio atrás presidente do Conselho Estadual do Trabalho. O Carlos Matos, secretário da Agricultura Irrigada do estado do Ceará, que foi uma pessoa que saiu do movimento de jovens empresários, né? A Kelly Whitehurst, que é coordenadora geral do Pacto de Cooperação no estado do Ceará, saiu do nosso movimento, né? O Carlos Fugita, presidente da Associação das Empresas de Construção Civil do estado do Ceará, né? O Fred Pinho, né? O Tom Prado, o próprio Sérgio Alcântara, que ouvimos agora há pouco, né? É ex-coordenador geral da AGE de Fortaleza. Então, realmente, a associação tem procurado, né, fazer com que essas pessoas, elas ao sair do nosso movimento, se direcionem para onde elas julgam que seja mais interessante, ou tanto dar a sua contribuição empresarialmente, como nas entidades de classe, e realmente leve cada vez mais, Moacir, para que esses princípios venham a ser disseminados e praticados. Estou vendo aqui para a gente cair na pauta da convenção, falando do papel do jovem no desenvolvimento do Ceará, o Brasil e o desenvolvimento mundial e estratégia para crescimento pessoal e empresarial, além dessa que você falou agora há pouco, das políticas públicas de distribuição de renda. Esse quadro aqui, como é que é feita a definição de uma pauta como essa? Isso aqui é o que vocês aprenderam de preocupações dos próprios associados, ou vocês estão vendo a coisa ainda pela ótica de quem está querendo chegar mais longe e enxergar mais também? Olha, Moacir, sem dúvida a gente quer enxergar mais, né? A gente tem às vezes a tendência, né, de achar que o mundo ele se resume ao nosso raio de ação, mas não é verdade, né? O mundo vai bem além, né, do que o nosso raio de ação, o nosso raio, na verdade, de visão também, né? Então, a gente quer com isso, né, agregar mais conhecimentos. Né? Um movimento que tem como objetivo formar jovens lideranças tem que, acima de tudo, trabalhar na formação pessoal da pessoa, né? Do próprio cidadão. Né? A formação da empresa, ela é uma coisa para a gente que ela é consequência do próprio empresário. Por isso que nós atuamos na formação do cidadão em si. Daí, com relação à própria pauta da convenção, nós, através de uma reunião, né, nós colocamos que nós gostaríamos de ter um técnico,
né? Uma pessoa, vamos dizer, especialista, no caso aí o economista Raul Veloso, né, que é tido, né, por várias pessoas formadoras de opinião pública como sendo o maior especialista em contas públicas no Brasil, né, e que essa pessoa pudesse abordar um tema, né, de visão nacional e mundial. Ou seja, como a nossa nação, como o nosso país está inserido, certo, em todas essas questões que hoje envolvem a economia mundial, né? Por isso que nós temos o tema o Brasil e o desenvolvimento mundial. Daí a gente gostaria também de ter um tema cearense, certo? Alguma coisa que fosse para discutir o jovem do estado do Ceará, certo? Trazer uma coisa mesmo aqui para a nossa área de atuação, a área de atuação da FAGES, a área de atuação de todas as áreas. Daí nós convidamos o governador Tasso Gereissati, né, e ele se colocou à disposição para poder estar conosco lá, falando sobre o papel que ele considera que o jovem tem para o desenvolvimento do estado do Ceará. Né? A seguida teremos o debate, assim como em todas as outras palestras. E a questão do Valdez Ludwig, né, faz parte, né, dentro desse mix de trabalhar a própria pessoa. Ou seja, né, ele vai falar sobre estratégias para o nosso crescimento pessoal e, consequentemente, gerando o crescimento empresarial. Eduardo, a gente quer agradecer a presença aqui no programa, desejar sucesso aí na convenção e que a gente possa voltar a conversar, principalmente no momento em que a gente vê o desafio para a juventude está muito além da simples busca do emprego, mas sim de ter essa inserção como cidadão no conjunto de toda a comunidade. Obrigado por ter vindo. É isso aí, Marcinho. Muito obrigado a você e realmente a gente espera, né, encontrar todos os telespectadores, todas as pessoas do teu programa lá na nossa convenção, realmente para poder fazer um grande encontro que mobilize realmente, de fato, a juventude cearense. Muito obrigado.